Olá, meus irmãos, boa tarde. É uma boa tarde, não é? Bom estarmos juntos aqui. Logo mais teremos um intervalo e vamos ter, obrigado, querido, mais de uma hora aí para colocar o papo em dia, ter comunhão. Nesse momento vamos focar aqui na palavra que o Senhor tem para nós nesse momento. Antes de eu começar o meu tema com vocês, eu queria chamar a Neilza aqui para ela falar um pouquinho da perspectiva dela sobre Marta. Que ontem a Marion falou sobre Maria e Marta, e aí hoje na mesa estávamos numa comunhão sobre a palavra de ontem, e eu acho que é uma boa introdução para a palavra de hoje, tá? Então deixa a Neilza compartilhar com vocês aqui. Boa tarde, queridos. Eu fui surpreendida com isso ali agora. Mas hoje a gente estava na mesa conversando e eu tenho uma perspectiva assim de Marta, porque eu me identifico muito com ela. Eu acho que muitas mulheres aqui podem se identificar como eu. Mas tem um ponto de Marta que eu estava lembrando, né? Quando Jesus falou com Marta, 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 né? Você está ansiosa ou você está distraída com muitas coisas. E eu pensei que a grande questão de Marta não era as muitas coisas, mas era o estar distraída ou ansiosa por causa das muitas coisas. Eu admiro muito Marta, e ontem quando o Marion falou sobre ela, eu falei, mais uma coisa de Marta, né? Foi a hospitalidade dela que trouxe Jesus para a casa dela. Mas a grande questão é o nosso coração se prender às muitas coisas. A nossa atenção, a atenção do nosso coração se prender às muitas coisas. Sempre vamos ter muitas coisas. Principalmente as mulheres aqui podem concordar comigo, né? Sempre vamos ter muitas coisas. Mas essas muitas coisas não podem tomar toda a nossa atenção e nos gerar ansiedade. Eu acho, e aí sou eu que estou falando, que talvez se Marta tivesse fazendo tudo o que ela estava fazendo e o coração dela tivesse voltado para tudo que Jesus estava falando naquela sala, inclusive para Maria, talvez ela nem se lembrasse de falar com Jesus. O outro ponto muito importante de Marta é que qual é a pessoa para a qual a gente tem coragem de fazer esse tipo de reclamação dentro de casa? É o filho que faz isso com o pai e com a mãe, né? Mãe, você não está vendo? Meu irmão não está me ajudando. Mãe, pai, você não está vendo? Você não se importa com isso? Para mim, isso mostra de Marta muita intimidade com Jesus. Então, ela não falaria isso para alguém que fosse apenas um visitante da casa, mas ela falou para alguém com quem ela tinha muita intimidade e liberdade, que deu para ela, né, essa liberdade de falar com Jesus. Então, esses dois pontos. O serviço de Marta era um louvor e adoração. Não era o problema dela o serviço. O problema dela é que ela estava distraída com esses serviços. Portanto, Marta está redimida de muitos comentários perigosos, né, a respeito dela. Meus irmãos, o que tem no meu coração para repartir com vocês na manhã tem muito a ver com a Marta. Nós estamos compartilhando nesses dias, desde ontem até terça, sobre o Evangelho de casa em casa. A ideia desse tema é a gente perceber de maneira clara como o Evangelho simples e poderoso tem efeito nas nossas casas, e através das nossas casas pode ter efeito em outras famílias, em outras casas também. E hoje eu quero compartilhar sobre uma outra casa. Ontem Marion nos falou sobre algumas, e eu quero agora compartilhar sobre uma casa que eu vou chamar de a casa da ceia. Antes de entrarmos propriamente nesta casa para observar o que aconteceu lá em um determinado momento, eu quero lhe falar sobre o Evangelho e seu poder de gerar servos. O Evangelho tem o poder de gerar servos. Ainda que encontremos no ambiente religioso
pessoas que por causa do Evangelho de alguma maneira acabaram ocupando posições, fama, tendo glamour. Não é esse o efeito do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho gera pessoas simples, gera pessoas que fazem coisas sem se importar em estarem sendo vistas, sem se importar em estarem produzindo algum tipo de fama. O verdadeiro Evangelho gera gente como Jesus. Eu, inclusive, entendo que o Evangelho que gera servos, o serviço gerado pelo Evangelho, o coração de servos gerado pelo Evangelho, é um pré-requisito para a gente viver essa realidade de igreja na casa. Porque a igreja na casa não tem nada de muito romântico, né? Igreja na casa, como diz a irmã Rosária, do livro que a gente está divulgando e pedindo para os irmãos lerem, requer planejamento, orçamento e muito serviço. Então, é muito importante a gente perceber que o Evangelho gera esse coração, gera servo no sentido de atitude interior e gera servo no sentido de gente disposta a trabalhar mesmo, a gastar o seu tempo, gastar seus recursos, gastar sua vida em prol do reino de Deus. O Evangelho põe a gente no lugar em que a gente realmente deve estar e põe Jesus no lugar em que Ele realmente deve estar. Então, prestem bem atenção nisso aqui. O Evangelho nos apresenta Jesus como Kyrios, que significa Senhor, dono. Kyrios significa que Jesus tem toda a autoridade. E Jesus também tem todo o direito. Jesus é dono de todas as coisas, de todas as pessoas e de todos os planos. Isso é dizer que Ele é o Senhor. Talvez as religiões gerem adeptos de determinado conjunto de ideias, determinado conjunto de valores, de pensamentos. E as pessoas se juntam em torno dessas coisas em comum, dessas ideias em comum. E muitas vezes se juntam porque são ideias que favorecem aos interesses delas mesmas. Eu coloquei uma frase aqui que eu queria que você prestasse atenção nela. Adeptos de religiões têm deuses que funcionam como servos dos homens, focados nos interesses pessoais deles. Vou repetir. Adeptos de religiões têm deuses que funcionam como servos dos homens, focados nos interesses pessoais deles. E como as religiões são muitas, hoje é muito fácil você encontrar pessoas e perguntar para elas assim: por que você segue essa religião? Ah, porque lá tem isso e isso que eu gosto, com o que eu me identifico. Então essas pessoas, de alguma maneira, elas criaram para si deuses particulares. Particulares porque servem aos interesses particulares. Para a gente tomar um exemplo bíblico de como isso é fácil acontecer, vamos lá em em Êxodo, quando Moisés está no monte e ele está diante do Senhor, e lá embaixo o povo muito cansado de esperar, achando que Moisés estava demorando demais, faz um bezerro de ouro para adorar esse bezerro de ouro e chamar aquilo de seu Deus. Mas lembre-se que Arão pegou do ouro que as pessoas tinham. Deuses feitos por homens servem a interesses humanos, mas o Deus verdadeiro, que veio para a terra, inclusive, segundo está escrito em Daniel, como uma pedra que rolou do alto, cortada sem auxílio de mãos, esse que é o nosso Jesus, o nosso Senhor, o único Deus verdadeiro, Ele não vem para atender aos nossos interesses pessoais e particulares. Ele vem para atender aos interesses de Deus Pai, aos interesses do próprio Deus, e realizar a vontade de Deus. Por isso Ele é o Senhor. E quem nós somos diante desse que é o Senhor, que vem para a terra por causa dos interesses eternos de Deus e não por causa dos interesses deste ou daquele grupo de pessoas? Quem nós somos diante dele? Fala assim: doulos. Doulos. Vamos traduzir a palavra mais simples, qual é? Servo. Vou colocar a palavra mais escrachada ainda:
escravo. Diante do Quírios, tem pessoas que controlam o Quírios? Não. Diante do Quírios tem pessoas que dizem assim: Senhor, onde você está que não está fazendo o que eu mandei? Isso acontece não? Pelo amor de Deus não, tá bom? Diante do Quírios tem os servos, tem os escravos. E sabe o que é um servo, irmão? Servo é alguém cujo propósito de cada dia de sua vida é fazer a vontade do seu Senhor. Vou repetir. Sabe o que é um servo, Cido? Cido, você é um servo. Então vamos conversar. Sabe o que é um servo? É alguém cujo propósito de cada um dos seus dias é fazer a vontade do seu Senhor. O Evangelho coloca Jesus e a gente nos devidos lugares. Ele é o Senhor, o dono, a autoridade máxima, aquele que é dono de todos os direitos sobre nós, sobre toda a terra. Amém, meus irmãos? Vamos lembrar? O Pai deu a ele o nome acima de todo o nome. Ele mesmo disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aleluia, Ele é o Senhor. Diante dele como ficamos? Meu Senhor. Somos seus servos, somos seus escravos. Agora, claro, não estamos falando de quaisquer escravos, porque não estamos falando de um Senhor qualquer. Estamos falando de um Senhor que é bondoso, generoso, amoroso, que ainda que nós sejamos os seus servos, Ele escolhe nos chamar de filhos. Mas isso é uma prerrogativa dEle, do seu amor, da sua bondade, da sua generosidade. Quanto a nós, vale a pena manter a atitude de servos diante do Quírios, porque isso nos faz ficar mansos e humildes como Ele, e não ter uma posição de nos sobrepor a Ele, nem de nos sobrepormos uns aos outros, porque somos apenas servos, ainda que Ele nos receba como filhos. Eu gosto muito da figura da parábola do filho pródigo, porque quando o filho está soberbo, sem uma atitude de servo, ele sai dizendo: eu tenho direito à herança, vou-me embora. Ele estava pensando só no direito dele. Mas quando ele volta arrependido, ele volta dizendo assim: voltarei para meu pai e direi a ele: pai, me recebe como um dos teus servos, como um de teus empregados. Então ele volta numa atitude de servo. E como é que o pai recebe ele? Ah, muito bem, você vai ser mesmo meu escravo agora. É isso que o pai faz? Não, o pai corre, abraça e recebe como filho, porque o nosso Senhor também é o nosso pai. Aleluia, aleluia. É muito diferente esse Senhor, não é? Sim ou não? É muito diferente de outros senhores. Então, essa diferença de que Jesus é um Senhor diferente, nos torna servos diferentes. Ele diz para nós: não chamo vocês mais de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas agora vos chamo de amigos, porque tudo quanto vos tenho feito, vos tenho dado a conhecer. Então é Ele que tem essa atitude de um Senhor, que também é Pai, que também é amigo, que também é generoso. Mas vale a pena a gente preservar o nosso coração, a mesma atitude que Ele mesmo teve vindo como Senhor, de ser servo. Amém ou não? Ok. Então somos doulos do Quírios, somos servos do Senhor. Ele tem todo o direito de ser o nosso dono. Abra a sua Bíblia, por favor, ou vamos projetar ali. 2 Coríntios 4:5, Bruna, por favor. Para você só gravar uma referência aí ou anotar, eu gosto muito de citar com simplicidade, não precisa botar esse não, Bruno, é isso que eu vou falar agora. Romanos 14:9 diz: foi precisamente para isso que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Guarda esse versículo, decora ele. Para ser Senhor. Amém. Agora vamos a 2 Coríntios 4:5. Está aí? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o quê? Fala bonito todo mundo, 1, 2, 3 já. Aleluia, o Senhor.
e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Aleluia. Ele é o Senhor e nós somos servos. Agora, esse Senhor não tem necessidade de nada. Certo ou errado? Não tem necessidade de nada, Ele é Deus, Ele está suprido. Mas esse nosso Senhor tem uma vontade: que nós sirvamos uns aos outros. Por isso o apóstolo usa: quanto a nós, vossos servos, por amor a Jesus. E é interessante porque a gente gosta da ideia de ser servo do Senhor, e somos servos do Senhor. Mas quando a gente serve ao Senhor, na verdade, nenhum serviço é direto a Ele, senão o culto. E nós não cultuamos porque Ele precisa de culto, nós cultuamos porque Ele é digno de culto. Amém ou não? Eu para entender isso? A gente não cultua Jesus porque Ele precisa se sentir bem enquanto é cultuado. Não, Ele está muito bem, Ele é Deus, autossuficiente. Nós cultuamos porque Ele é digno de ser cultuado, e para nós privilégio e honra podemos acessar a sua presença para cultuá-lo. Mas nós não damos a Ele alguma coisa que não tenhamos recebido, nós não oferecemos a Ele algo de nós mesmos. Então, no que diz respeito ao serviço prático da vida cristã, nós somos chamados a servir uns aos outros. Então, se servir é fazer aquilo que o Senhor quer, então, o que o Senhor quer? Que nós sirvamos uns aos outros, que a gente se ocupe com necessidades uns dos outros, e a gente dê conta de servir e atender às necessidades que nós temos, que os nossos irmãos têm uns aos outros. Quantos atendem a esse chamado? Dizem amém a esse chamado. Vamos de servir? Amém ou não? Interessante, porque servir não é alguma coisa que chama muita atenção, né? Já tem acho que umas 2 semanas que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu estava pensando, poxa, pregar sobre serviço não é uma coisa muito glamurosa, né? Não é uma coisa que chama muita atenção. Mas aí eu fui identificando Jesus como servo, fiquei tão maravilhado. Tomara que nesta tarde a gente o veja assim, tenhamos revelação dele assim. Abre por favor, Bruno, em Gálatas 5,13. Gálatas 5,13 vai falar sobre esse aspecto de servirmos uns aos outros. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas, complete por favor, servir uns aos outros pelo amor. Aleluia. Serviço tem a ver com atitude de coração, em a gente se manter ensinável e humilde, manso e humilde, porque a gente não serve às pessoas a menos que a gente as considere muito. Então, para que eu sirva meus irmãos, eu preciso considerar meus irmãos superiores a mim mesmo, maiores do que eu. Isso é uma atitude que tem a cara de Jesus, né? E aí vamos a Filipenses, não precisa abrir, vocês conhecem, capítulo 2, verso 5, em que o apóstolo Paulo diz: irmãos, tenham o mesmo sentimento, tenham a mesma atitude que também teve Cristo Jesus, que sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus uma coisa que ele devia se apegar. Antes, ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de quê? De servo. Meus irmãos, nós vamos ver uma cena dramática a respeito disso, mas eu queria introduzir esse pensamento no seu coração, que o nosso Deus, que é Quírios, que é Senhor, Criador dos céus e da terra, está escrito que tudo foi criado por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o servo modelo aqui para nós, porque ele nos serviu desde a sua encarnação, nos serviu vivendo aqui como homem, nos serviu com cada um de seus gestos de vida, com cada um dos dias sem pecado, nos serviu com o seu exemplo, nos serviu com os dons que ele
tinha operados pelo Espírito Santo na vida dele. Ele nos serviu até com sua morte, nos serviu com seu sangue, nos serviu com sua vida, com sua morte, com sua ressurreição. O tempo inteiro Jesus estava atendendo alguma necessidade nossa, porque nós sem Ele não poderíamos mudar de vida e ter outro destino. Ele estava o tempo inteiro pensando na gente. Então Jesus é o nosso servo, o nosso modelo de servo, o nosso servo assim no sentido de, o nosso modelo de servo. Se Ele foi servo, sendo Senhor, então Ele nos ensina pelo apóstolo Paulo, tem o mesmo sentimento, tem a mesma atitude de servir, de ter uma atitude de que quando tiver alguém precisando de algo, sim, eu posso atender, sim, eu posso acolher, eu posso servir, ainda que isso não pareça muito especial, é especial na medida que eu estou servindo ao meu Senhor, amém? Na medida que eu estou me seguindo Ele, eu estou fazendo o que Ele faria, então se torna especial servir, porque a gente fica bem parecido com Jesus. Agora não dá para pensar em serviço apenas como uma atitude interior, como manter-se alguém humilde e manso, capaz de aprender e acolher a necessidade dos outros. Eu preciso atender a necessidade dos outros, hein? Tem um irmão de Valinhos que conta uma história, toda a Campalava ele conta essa história. Será que eu vou lembrar? Vou tentar. Uma mãe ligou para o pastor de uma certa jovem. Olha, minha filha está muito espiritual, mas eu estou sem entender o que está acontecendo com ela. Mas o que está acontecendo? Ela fica orando o dia todo. E ela não faz nada em casa. E eu pergunto para ela, ela diz que não vai orar, não vai lavar prato não, porque ela está tendo tempo com Deus. Alguém tem filho assim? Não. Não fala agora, fala depois. Hoje eu estava lá em casa com uma mesa de pastores e profetas, jovens, e eu falei para eles, tomem cuidado para não casar com pessoas espirituais demais que vão passar o dia inteiro no quarto, dormindo, dizendo que está orando. Servir é prático, serviço é alguma coisa que tem que ser feita. Eu fico imaginando que Jesus só pôde sentar à mesa porque alguém pôs a mesa. É ou não é? Alguém preparou a comida, alguém limpou a casa, alguém deixou o ambiente preparado para Jesus fazer o que ele queria. Jesus viveu o que ele precisava viver naquele momento. Alguém deixou Jesus confortável para Maria fazer o que fez com ele. Serviço é prático. Agora, para deixar isso mais claro ainda, olha o que diz 1 Pedro 4,10: servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Nós recebemos dons, recebemos capacidades, recebemos habilidades para servir uns aos outros, pela graça de Deus. Então quando a gente pensa naquilo que Deus nos deu, escuta bem isso aqui, não é para promover uma posição, não é para dar para a gente uma posição em relação às outras pessoas, uma ascendência sobre outras pessoas. Os dons são dados para a gente estar no chão diante das pessoas, não no alto diante das pessoas. Os dons são dados para a gente servir uns aos outros, e não para a gente se projetar uns sobre os outros. Vou deixar você pensar um pouquinho nisso, porque infelizmente na história da igreja a gente vê pessoas tão cheias de dons que acabam ocupando uma certa posição e conquistando uma certa fama, mas para mim isso é um contrassenso terrível, porque os dons não são dados para isso. Os dons são dados para a gente projetar outros, não para a gente se autoprojetar. Olha bem o que diz 1 Coríntios 4,7. Esse eu queria que você colocasse aí, Bruna. 1 Coríntios 4,7 diz: porque quem te faz diferente? Você está na ARA? Tente colocar. É verdade, só hoje, por favor, desculpa, tá? Essas duas últimas vezes eu mudei de versão, né, Bruna? Perdão, vamos lá.
Olha só como isso aí deixa a coisa mais clara. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido. A gente precisa tomar cuidado para não se gloriar de alguma coisa que a gente recebeu, para repartir, mas só o fato da gente ter recebido mostra que nós não somos merecedores de qualquer glória por conta desse dom recebido. Se alguém tem o dom de profetizar e profetiza, é para que quem ouve a profecia seja abençoado. Se alguém tem o dom de curar e ao orar as pessoas são curadas, é para que as pessoas sejam curadas. E no fim, todas as pessoas que usam os seus dons, na verdade, quando usam, estão falando daquele que lhes deu os dons. Para a glória de quem é então? Para que o Senhor seja glorificado, para que o Espírito Santo seja percebido, para que Deus seja adorado e não a gente mesmo. Mas meus irmãos, como é perigoso a gente então pensar diferente disso, não é? A gente pensar somente no serviço que faz a gente ter uma certa fama diante dos outros e de alguma maneira guardar esse desejo lá no fundo. Que tentação enorme esta! Quantas vezes eu já vivi essa tentação de lá no fundo dizer: nossa, eu sou o cara. Eu não sou o cara, mas eu sei quem ele é. Amém? Que coisa maravilhosa é se como igreja a gente tiver muitos dons e começar a servir, de tal forma que todos fiquem supridos e Jesus fique glorificado por ter um corpo bem suprido. Esse é o alvo. Agora vamos à casa, que eu quero mostrar para vocês algumas coisas que aconteceram nela. Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 13. Uma casa muito especial. Uma casa em que Jesus mandou que os discípulos fossem preparar a ceia antes de sua morte. Era a Páscoa. E Jesus estava querendo celebrar uma ceia com os seus discípulos. E ele manda que os discípulos vão a determinada casa em que já estava avisado que Jesus faria isso. E o dono da casa com certeza preparou a sua casa. Os discípulos chegaram e prepararam a mesa, prepararam a ceia. E lá estava Jesus com os discípulos para ceiar. Mas aí, uma coisa bem diferente, aliás, algumas coisas bem diferentes acontecem. Leia comigo, por favor, a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos.
Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém. Quero tomar algumas lições desta casa e desta mesa neste momento aqui. Lê comigo novamente o verso 3. Olha aqui, que coisa linda. Em que momento Jesus estava dele em relação ao Pai e ao seu chamado. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Sabe o que esse versículo me faz pensar? Jesus estava pleno. Ele sabia quem ele era, sabia o que iria acontecer, sabia que estava tudo resolvido. Ele era o próprio Deus. A posição dele estava clara. A autoridade dele estava garantida. Ele sabia que ele ia passar pela cruz, mas iria ser glorificado um pouco antes. Isso ficou claro, inclusive repetido pelo Pai no capítulo 12, verso 28. Pai, glorifica teu nome, disse Jesus. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus estava com sua posição clara. O que eu quero dizer com isso é: ele não precisava servir mais ninguém, ele não precisava servir mais nada, ele não precisava provar mais nada. Mas mesmo assim, sabendo Jesus que tudo estava resolvido, que o Pai tudo confiara em suas mãos, que toda a autoridade já era dele, qual é a escolha que ele faz em seguida? Dá uma paradinha. Talvez a gente seja tentado em algum momento da nossa vida cristã pensar assim: não, agora eu vou parar de servir, deixa outros servirem, deixa outros fazer essas coisas aí mais domésticas, menos intelectuais, mais braçais, porque já estou mais velho, não é? Já fiz muito isso na vida. Mas servir não é uma questão para um momento da vida cristã. Servir é a vida cristã. Você entendeu isso, não? A gente não serve no começo da vida cristã até chegar num status em que não precisa servir mais. A gente começa servindo e tomara que a gente termine servindo, porque então começaremos e terminaremos glorificando ao nosso Pai. Então Jesus, mesmo com tudo resolvido, mesmo estando nos últimos momentos da sua estada como homem aqui na terra, ele vai lá e o que ele faz é servir. E não era um serviço qualquer, era um serviço dramático. Era um serviço dramático por causa da situação que ele estava ali, diante daqueles discípulos, diante da crucificação, diante da traição de um deles, diante da posterior negação de um deles. Havia naquela mesa ali muitos sentimentos, com certeza, muitos dramas presentes. E deixa eu te lembrar uma coisa. Verso 4: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Deixa eu te lembrar uma coisa sobre esse texto. Lavar pés aqui não era uma cerimônia simbólica. Por favor, presta bem atenção nisso. Hoje, em alguns momentos, a gente faz uma cerimônia simbólica lavando os pés das pessoas. Mas nesse dia, sabe o que Jesus estava fazendo? Um serviço doméstico, que era normalmente praticado por um escravo, por um servo do dono da casa.
que nem sempre era um servo muito habilidoso, mas lavava a pele e dava conta. Carlos Sá, meu amigo que alguns aqui conhecem, escreveu um texto lindíssimo. Lindíssimo. Uma espécie de... não sei como se chama isso. É como se ele fez a partir da perspectiva do escravo da casa, vendo essa cena. E eu já estava lendo esse texto dele, fiquei muito encantado. Vamos imaginar o escravo vendo a cena acontecer. E uma das coisas que Carlos Sá comenta é o seguinte: que aquele escravo, isso é uma história, gente, não é Bíblia não, tá bom? Por favor, me permita aí a licença da imaginação de Carlos Sá. Alguns escravos se tornavam escravos porque tinham uma dívida com alguém. E para pagar a dívida, se tornavam escravos pagando com o seu serviço. Interessante pensar assim, né? Que quem estava ali para lavar os pés dos discípulos deveria ser alguém com uma dívida enorme. Porque nós somos as pessoas com dívidas enormes, sim ou não? Não sei você, mas eu sou. Então talvez se nós estivéssemos naquela casa e tivéssemos a revelação disso, nós diríamos: não, Senhor, deixa que eu lavo o pé dessa galera aí. Você não, né? Porque a gente teria consciência de que nós até podíamos fazer tal coisa, porque sim, nós éramos devedores. Mas Jesus não tinha dívida nenhuma, mas ele daqui a pouco estava assumindo as dívidas. Então quando Jesus tira a vestimenta de cima, pega uma toalha, uma bacia, um cântaro com água para lavar os pés dos discípulos, ele não estava fazendo uma cerimônia simbólica, nem uma cerimônia religiosa. Ele estava realmente fazendo um serviço doméstico que era atribuído a um escravo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: serviço doméstico é uma coisa fácil, gente? Alguém pode me dizer sim ou não? Eu ia perguntar às irmãs, mas seria muito ruim, né? Perguntar às irmãs. Porque é claro que os homens também fazem serviços domésticos. Sim, homens. As irmãs parecem estar realmente surpreendidas com a minha fala. Claro que fazem. Fala assim, amém. Serviço doméstico é uma coisa fácil, agradável. Vou lhe falar como é um serviço doméstico. Você faz todo dia, porque no dia que você faz, no dia seguinte tem que fazer de novo, porque já deu errado, já acabou o que você fez ontem. É ou não é? Um dos meus serviços lá em casa é lavar externa. Então quando chega sexta-feira, a Neuza fala, amor, eu falei, mas eu já lavei mês passado. E já está tudo sujo de novo. E lavar banheiro? Aí você lava o banheiro sábado à tarde, sábado à noite os jovens vão na sua casa. Aí você entra no banheiro. Serviço doméstico. Parece não ter nada de espiritual, mas é desse jeito que o meu Jesus quis deixar marcado o seu momento célebre de ceia com os discípulos antes de sua morte. Um serviço doméstico. Oi. Jamei está falando que ele dobrou o lençol na ressurreição. Que coisa linda. Quão espiritual é acordar e deixar o quarto arrumado? Né? Quão espiritual é receber um vizinho em casa que tem 6 filhos? Espera aí que eu estou tentando lembrar do nosso caso. Foram 7 filhos ou 6 filhos? O irmão lá de longe, 6 filhos. O quão espiritual é receber um irmão, não foi vizinho não, um irmão, mora longe, um irmão de 6 filhos. Uma delícia. Mas dá trabalho. 6 crianças, um casal precisando de cuidado, ser pastoreado. O quão espiritual é. Aliás, eu já contei para vocês, vou contar só um pedacinho, porque foi uma experiência que Deus me ensinou muito sobre isso. Eu fui para Moçambique a primeira vez,
com um catatal de pregação pronta para pregar lá em Moçambique. Preparei coisas escritas, preparei material audiovisual. Fui assim pronto para ser um mestre. Cheguei lá, meu amado irmão Kleber, missionário, me disse que a minha tarefa principal na minha viagem era construir uma casa para uma certa velhinha. Você já entendeu, né? Já preguei, só com isso que eu falei. Você já entendeu tudo, né? Lá vou eu construir a casa para aquela irmã, que não era irmã ainda, mas se tornaria. Era uma casa eles chamam de matope, é barro, com um pedaço de graveto. E eu fui lá trançar os gravetos, amarrar os gravetos. E depois eu estava lá botando matope, barro na casa e perguntando: "Ô Jesus, eu vim fazer isso aqui em Moçambique", e foi. Tanto dinheiro, a passagem foi cara. Alexandre estava, Samuel também. E aí naquela hora eu me lembro, eu estava fazendo a parede da casa com os outros pastores lá. Jesus falou assim comigo: "Tony, você veio aqui porque eu tenho 2 casas para essa senhora. Uma que eu preparei e outra que vocês estão preparando." E eu senti que eu deveria pregar o evangelho para ela. Perguntei ao missionário: "E aí, ela já ouviu o evangelho? Já se converteu?" Ele falou: "Não, já ouviu o evangelho, mas nunca se converteu." Eu falei: "Eu posso pregar para ela?" "Pode." Aí no intervalo lá que teve de lanche, pão com gelé, era o almoço. Eu fui lá pregar para aquela senhora e um pastor que falava o dialeto dela traduziu para mim. E mais uma vez uma lição maravilhosa Deus me deu naquela viagem. Eu perguntei: "A senhora conhece Jesus?" Olha a resposta dessa mulher. Ela disse: "Agora que vocês estão fazendo isso por mim, eu posso dizer que eu conheço Jesus." Serviço fala mais que pregação. Só para terminar a história, aquela mulher entregou a vida a Jesus. Naquela semana foi batizada nas águas. E Deus me disse: "Ok, Tony, ela agora tem as 2 casas." Irmã Purdina já está com o Senhor. Talvez nós não sejamos todos pregadores aqui, mas somos todos servos. Aleluia. Somos todos servos. E tem uma multidão de gente precisando ser servida, precisando ser amada. E nós somos os muitos servos do Kyrios nesta terra. Jesus se despe para fazer um serviço doméstico. Me perdoe, eu quero insistir nisso. Aos jovens: arrumem a cama, lavem banheiro, lavem o carro. Tomara que meus filhos estejam me ouvindo. Cortem a grama. Maridos, sirvam suas esposas. Lavem a louça. Lavem a área externa. Esposas, se alegrem em servir em sua casa, porque ao fazermos estas coisas domésticas, nós estamos nos assemelhando a Jesus Cristo, o servo de Deus. Nós não nos tornamos semelhantes a Jesus quando buscamos fama, proeminência e posição, porque Ele não fez isso. Mas nós nos tornamos semelhantes a Jesus quando nos envolvemos em coisas invisíveis, mas que Deus vê. Que Deus vê. No verso 6, obrigado por estar aqui, Espírito Santo, nos ensinando essas coisas.
Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhes Pedro: nunca me lavarás os pés. Que resposta, não é? Nesta mesma mesa que eu estava hoje, com profetas e pastores menores que 25 anos, eu perguntei para eles por que Pedro respondeu isso. E tivemos ali boas perspectivas, que eu vou dizer para vocês aqui o que saiu na mesa. Claro que são todas possibilidades, que a Bíblia não diz por que Pedro respondeu isso, ok? Mas vamos dar aqui possibilidades. Primeira possibilidade apresentada na mesa lá em casa: talvez Pedro quisesse dar uma de eu sei mais do que os outros. Isso aí é pegadinha de Jesus. Ele está mandando, está dizendo que vai lavar os pés, para dizer para ele: não, Senhor, pode deixar que a gente faz isso aí. Talvez Pedro achasse que ele era assim, mais esperto, mais sabido, ia dar aquela resposta mais espiritual: Senhor, de maneira nenhuma, que absurdo, o Senhor é mestre, não precisa lavar os meus pés. Pode ser. De vez em quando a gente dá uma dessa, né? Quer dar a resposta mais espiritual. Segunda possibilidade, porque Pedro deu essa resposta. Pedro era um judeu. Pedro conhecia a cultura do discipulado. Ele sabia que um discípulo, em relação ao mestre, o que é que faz da vida? Hein? Segue, faz igual. Basta ao discípulo ser igual ao mestre. Não precisa de muita revelação para entender na cultura dele, porque havia os mestres e os seguidores desses mestres da lei. Então ele entendeu: ora, Jesus está lavando os pés, tirou a vestimenta, se despiu como um escravo para lavar pés. Ah, Jesus! Então eu vou ter que fazer isso depois? Euzinho aqui? Dessa galera? Talvez Pedro estivesse fazendo ali a conta do discipulado naquela situação, que assim como Jesus estava fazendo, ao invés dele ser o grande pregador, aquele que se sentaria à direita do trono de Jesus no seu reinado, ele seria um lavador de pés. Que decepção. Pode ser. Mas eu quero lhe falar a terceira possibilidade que eu senti Deus falar comigo hoje, essa semana, na verdade. Jesus vai lavar os pés dos discípulos, lava de todo mundo, chega em Pedro e fala: não. Talvez. O raciocínio de Pedro foi, até isso seria bastante razoável: não é justo. Afinal de contas, tem 12 aqui que podem lavar os pés dele, porque são menores do que ele. Então não é justo que o maior lave os pés do menor. Porque na cultura de Pedro, os líderes religiosos não se envolviam com essas coisas. Ficavam lá com suas vestimentas especiais, em seus lugares especiais, recebendo elogios especiais, distante do povo que era realmente especial. Então Pedro pensou: não é justo, ele é um rabino, ele é um mestre, não é justo que ele lave os pés. E se Pedro pensou isso, eu concordo, desculpa, mas eu concordo, não era justo mesmo não. Quem tinha que lavar os pés eram os discípulos, e cada um podia lavar os pés de Jesus, ia ser muito bom, ia ficar bem limpinho. Mas me parece, irmãos, que a justiça de Deus tem... Por favor, preste bem atenção nisso. Se você não guardar tudo, guarde pelo menos isso agora. Talvez Pedro estivesse considerando apenas a justiça de Deus do ponto de vista do direito, mas talvez ele tenha desprezado que a justiça de Deus tem outro elemento, que é o amor.
Pensar no direito deixa a gente com essa coisa de, não, mas isso não deve ser assim. Vamos então fazer o que é certo. Mas Jesus não estava querendo ensinar os discípulos o que era certo na cultura deles. Jesus estava querendo ensinar os discípulos o que era certo na cultura do reino. E na cultura do reino, o santo morre pelo pecador. Na cultura do mundo, o pecador morre porque cometeu pecado. Na cultura do mundo, os maiores são servidos pelos menores. Na cultura do reino, diria Jesus daqui a pouco, quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Porque agora, na justiça do reino de Deus, tem um amor que é maior do que o direito. E eu queria que você imaginasse agora, como é, vou falar no passado ou no futuro, como seria, ou como será a nossa vida como igreja, quando a gente entender que a justiça de Deus tem o amor e não apenas o direito. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu tenho direito que a minha esposa cuide da casa, porque a Bíblia diz que as mulheres devem ser boas donas de casa. Esse é o meu direito. Mas o meu amor deve fazer eu mandar minha esposa descansar e eu fazer as coisas da casa para ela ter um tempo de descanso. Então o direito não está dissociado do amor. O meu direito diz que a minha casa deve permanecer limpa, porque eu paguei uma faxineira para limpar. Mas o meu amor diz que eu posso deixar os vizinhos entrarem e sujarem a casa. O meu direito diz que o meu tapete precisa ser limpo, ficar limpo, porque ele foi caro. Não foi não, viu gente? Comprei na 25, desculpa. Mas o meu tapete foi caro. Tem que ficar limpo. Mas o meu amor diz, entra, pisa no tapete. Quer dormir no tapete? Dorme no tapete. Porque mais importantes são as pessoas do que o tapete. Muitos anos atrás, um pastor que cuidou de mim quando eu era menino, dias atrás, chegou a gente fazer parte do grupo de música na época do retroprojetor. Alguém lembra? Não, tudo bem. O negócio tinha uma lâmpada caríssima. Quem lembra da lâmpada cara? Era uma fortuna a lâmpada daquele negócio. E estava tendo uma epidemia de queimação de lâmpada lá na igreja. Jaime chegou um dia na reunião do grupo de louvor e falou: gente, é o seguinte, vocês estão queimando a lâmpada porque não estão olhando a tomada certa para ligar 110, 220. Agora vai ser assim: quando alguém queimar uma lâmpada, vai ter que pagar. Muito justo, é ou não é? É justo ou não é justo? Desatento, tem que pagar. Pois quem queimou a próxima lâmpada? Euzinho aqui, tremendo, não tinha R$1. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Lá vou eu falar com o meu pastor, tremendo, suando feito cuscuz. Sabe o que é cuscuz? Pois é, sabe o que é cuscuz sua, né? Jaime, eu queimei a lâmpada. Estava esperando ele dizer o que era justo, o direito que ele tinha, ele não, né? A congregação tinha de que eu pagasse. A resposta dele marcou minha vida. Ele respondeu: foi você, Tony? Que bom que você teve coragem de confessar. Mas fica tranquilo, não precisa pagar, porque você vale mais do que uma lâmpada. Direito ou amor? Agora, eu precisava trabalhar para pagar. Então eu falei, porque eu não paguei não. Irmãos, naquela casa não estava em questão direito, estava em questão amar. Jesus lava os pés dos discípulos, lava os pés de Pedro. E é interessante a resposta de Pedro, né? Quando Jesus falou assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, você não é um dos meus discípulos. Você não pode mais pertencer a esse grupo. Que interessante, o serviço tem a ver com pertença. A gente serve aqueles que são nossos.
E quando a gente serve, a gente se torna parte. Por isso que na igreja é muito legal, quando as pessoas trabalham, elas se sentem parte. Mas quando elas ficam em si mesmadas, sem servir, elas tendem a não se sentir parte. Interessante, né? Porque o serviço faz a gente sentir parte. Eu estou contribuindo para a nossa realidade, logo eu faço parte. Jesus estava ensinando a Pedro: Pedro, eu te sirvo porque você é um dos meus. Você vai servir esses porque você é um deles. E na igreja vão todos servir uns aos outros, porque todos são parte de um mesmo corpo. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Mas interessante que Pedro fala, não sei quanto de revelação ele tem, mas ele fala: tá bom, então me lava logo tudo. Lava os pés, lava o corpo inteiro. Aí Jesus dá uma resposta que é de uma preciosidade impressionante. Ele fala assim: não, Pedro, quem já está lavado não precisa que lave nada senão os pés. Não sei quantos irmãos leram o livro de Watchman, Não Ameis o Mundo, mas ele dá uma explicação para esse texto impressionante que eu quero citar para você. Ele diz o seguinte: Jesus já havia lavado os discípulos, assim como Jesus nos lavou, exceto Judas, ele avisa que não estava lavado, né? Estava salvo. A gente está salvo, está lavado. Quem é lavado, diga eu. Ah, você não está muito feliz ainda. Vamos lá, por favor, gente. Quem é lavado pelo sangue de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Está lavado, está redimido. Aleluia. Mas você concorda comigo que o fato da gente estar aqui nesse mundo, de vez em quando a gente mela os pés com a poeira do mundo? Melar os pés com a poeira do mundo são as aflições que a gente passa aqui, as tentações que a gente passa aqui, os sofrimentos que a gente passa aqui. E que coisa maravilhosa. Eu lembro de um dia que eu cheguei em casa com poeira do mundo, e Jennifer ficou atrás de mim me fazendo uma massagem. Pai, percebi que você não está muito bem hoje. Ela lavou os meus pés. Ela me ajudou com a poeira do mundo que eu estava carregando naquele dia. Isso é serviço, irmãos. Que coisa linda é a gente lavar os pés uns dos outros, prestando atenção, ouvindo. É uma maneira de lavar os pés. Ouvidos atentos, sem pressa, sem celular. É você estar numa conversa só e não em 10. Hoje em dia é muito comum, né? Estar conversando olho no olho com uma pessoa e olho no olho num celular. Que coisa triste. Eu lembro de um dia que eu estava viajando com Neilza para Belo Horizonte. Parei na estrada para tomar um lanche, e a atendente da lanchonete veio assim: olha, eu queria dar parabéns a vocês. Eu falei: mas não é nosso aniversário. Aí eu queria dar parabéns porque vocês dois estão conversando e não estão cada um com o celular, porque todo mundo que chega aqui é assim. Que tal a gente lavar mais os pés uns dos outros? É você ver seu irmão triste. Como o irmão hoje mandou uma mensagem: achei que você não estava bem em tal hora. Está tudo bem com você? Lavou meus pés. Como num dia, numa reunião, que meu amigo Abnério percebeu que eu estava mal naquele dia, eu não podia ir para casa daquele jeito, e ele me levou para tomar um café, num lugar bem diferente, eu diria. Isso é lavar os pés da poeira do mundo. Se Jesus lavou os pés, que tal a gente fazer o mesmo, né? Amém, meus irmãos? Nós não somos senhores uns dos outros, para ficarmos esperando aqueles que vão nos servir. Essa não é uma palavra para você sair daqui dizendo assim: é verdade, ninguém me serve. Se isso acontecer, deu tudo errado agora à tarde. Essa é uma palavra para você sair daqui dizendo: eu preciso descobrir a quem servir. A quem servir. Porque nós não somos senhores, somos todos servos de um único Senhor, cuja vontade é que nós sirvamos uns aos outros, como faz bem. Eu quero concluir dizendo
3 benefícios do serviço. Antes de falar os benefícios, eu quero te lembrar que nem sempre está resultado, viu? Porque estava lá Judas, alvo de todo o serviço de Jesus, e era um traidor. Então, por favor, ninguém sirva esperando o resultado. Queria tanto ouvir um amém para isso, porque é tão poderoso isso. Quando você serve esperando o resultado, quando o resultado não vem, você se frustra e ainda briga. Teve dia que chegou um irmão, faz muito tempo isso, lá em casa, e falou assim: ô Tony, eu estou muito chateado porque eu vivo levando gente. Quando eu cheguei na igreja, eu levava gente para minha casa, e era muito bom, e hoje em dia ninguém me chama para ir na casa deles, e eu estou chateado. Aí eu olhei para o irmão e falei assim: irmão, era bom quando você levava as pessoas para a sua casa? Aí ele encheu o olho de brilho e alegria na fala. Era muito bom, e fulano, fazemos isso, isso e isso. Eu falei: então, você está reclamando que as pessoas não te chamam para a casa delas? Ele: então por que você não volta a chamar as pessoas para a sua casa? Não era bom assim? Gente, sabe quando a pessoa tem uma revelação instantânea e muda na hora e falou: ok, pronto, resolveu o problema. Como a gente precisa servir sem esperar resultado, retorno, porque a gente serve ao Senhor, amém? Assim não cansa nunca. A Rosária conta uma história de que ela serviu a um vizinho querendo ganhá-lo para Cristo, e ele era muito difícil de relacionamento, e ela começou a levar o cachorro dele para passear como um serviço para aproximar os dois. Depois ela descobriu, não vou contar toda a história, porque vale a pena ler a história no livro, né? Já tem gente olhando para mim de cara feia, porque eu estou dando spoiler. Mas ela não vou falar. Ela descobre que o cara era um mau caráter, pronto, numa situação terrível. Aí a polícia foi na casa do cara, que era vizinho dela. E aí ela pensou assim: não vou fazer mais nada. Não, ela continuou. A vizinhança ficou toda empolvorosa, querendo saber o que estava acontecendo na casa do cara, porque a polícia estava lá. Ela fez café para a vizinhança vir fofocar na casa dela. Fofocar não, comentar o que estava acontecendo, desabafar. E ela então começou a pastorear a vizinhança com medo. Que coisa linda. Pronto, o resto da história você lê no livro, está ali atrás, a Abner está vendendo. Quanto é? R$25? Não, é bem mais caro que isso, mas vale a pena. Irmãos, mas Deus me permita eu te falar 3 benefícios eternos do serviço. Posso? Anota aí, tá? Vai te animar. Primeiro, viver servindo nos ajuda a não sermos ensimesmados. Eu acho que eu inventei essa palavra. Não sei se alguém inventou, ela existe, ensimesmado. Bom, não importa, você entendeu? A não viver voltado para si mesmo. Filipenses 2,4 fala da gente não viver em função dos nossos próprios interesses, mas vivemos em função dos interesses dos outros. Então a gente devia prestar mais atenção nos interesses uns dos outros, para a gente poder atender a esses interesses, a essas necessidades, não aos caprichos, mas às necessidades. Isso nos livra de sermos ensimesmados, egoístas, porque isso adoece. A vida de quem é voltado para si mesmo é uma vida que caminha para o adoecimento espiritual, para o adoecimento emocional e até para o adoecimento físico. Porque a gente é uma péssima companhia para a gente mesmo quando a gente está sozinho. É ou não é? Segundo benefício do serviço, nos treina a mansidão e a humildade, como Deus me treinou lá em Moçambique. Eu lembro que eu passei alguns anos, fiz parte de uma igreja muito pequena, que estava em formação, tinha uns 50 membros, em Salvador na época. Sabe o que era meu ministério? Carregar cadeira.
Mas não era essa cadeira. Sabe aquela cadeira de escola que tem ferro e madeira, pesadona? Que não dá para empilhar? Carregou muito, né? Como diz o profeta Asaf, quem vê de longe não sabe, né, meu amigo? Vamos carregar cadeiras. Vamos lavar pisos. Vamos fazer serviços domésticos e nos alegrar com isso. Isso nos treina a humildade e a mansidão. Sabe, queridos, é fácil obedecer a uma ordem assim. Tony, quero que você pregue em tal lugar. Dependendo do lugar é fácil, dependendo do lugar não. Mas é mais difícil receber a ordem. Tony, receba uma pessoa em casa que você não conhece, que é difícil, complicada, está num momento terrível da vida, só para escutar essa pessoa. Pregar é mais fácil. Mas é o serviço difícil e doméstico que nos treina a mansidão e a humildade. Eu lembro uma vez que Jamê ligou para mim e falou para eu ir para uma cidade, conversar com pessoas, mas era uma coisa tão grave, tão grave, tão grave, tão grave, que eu fui em pânico a viagem inteira. E perguntando ao Senhor o que fazer. Ele deve estar lembrado de que situação foi essa. Não posso falar, porque é público. Mas não é que quando chegou lá Deus deu graça e o Senhor agiu e transformou a situação. O serviço doméstico, simples, enfadonho, nos treina para a mansidão e humildade. Por último, terceiro benefício do serviço. O serviço nos torna um povo acolhedor, um povo atraente para a galera do mundo. Não sei se você lembra de Atos 2, finalzinho, 46, 47, que fala de como a igreja vivia, e aí no final diz assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Quando as pessoas chegarem em nossas casas, em nossos ambientes, e verem que a gente sempre tem um serviço, a gente sempre tem uma atitude de prestar atenção na necessidade deles e atender, eles vão ficar constrangidos de tanto amor. Eles vão pensar assim: eu quero fazer parte disso. O que nos torna um povo acolhedor não é termos o melhor som, o melhor grupo de teatro. O que nos torna um povo acolhedor é sermos pessoas que servem umas às outras, que têm comunhão no partir do pão e nas orações, que andam juntos. Amém? Podemos orar um pouco juntos? Amado Jesus, obrigado por estarmos em dias de ouvir a palavra simples do Senhor. Quero que a Tua presença agora nos leve a ver Jesus como servo e a querer sermos semelhantes a Ele. Que a Tua presença, Senhor, nos guie na revelação de Jesus como servo. Obrigado, Senhor, por ter nos servido com Teu exemplo, com Tua palavra, com Teus milagres e lavando os pés dos discípulos, para que hoje pudéssemos conversar sobre isto e poder Te seguir. Obrigado pelas casas que o Senhor foi, pelas pessoas que o Senhor tocou. Obrigado porque o Senhor não era preconceituoso e o Senhor andava com leprosos, religiosos, pecadores, e fazia o bem a todos eles com o Teu serviço
Salvador. Obrigado, Jesus. Eu peço que o Teu Santo Espírito nos revele estas coisas um pouco mais e nos torne assim. Posso sugerir uma reflexão de olhos fechados ainda? Eu queria que você pensasse em alguém que você pode servir nos próximos dias. Alguém que você talvez não tenha servido ainda, mas você pode servir. E perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que é que eu posso fazer por esta pessoa para lavar os pés dele ou dela e tirar a poeira? Faz essa oração aí. Vamos ficar de pé um pouquinho? Queria que a gente concluísse esse tempo adorando ao nosso Senhor. Pode ser? Pode fechar os seus olhos um pouco e adorá-lo, render-lhe graças. O Senhor dos Senhores se esvaziou, gente. O Senhor dos Senhores se esvaziou, se fez servo, humilhou-se até a morte de cruz. E a palavra dele para nós hoje é: assim como eu fiz com vocês, façam também uns com os outros. Aleluia. Adore-o.